Como a relação tóxica com minha nora mudou tudo em 6 meses de superação emocionante. Dona Rosa, uma matriarca firme e cheia de amor, sempre sonhou em ver sua família unida e feliz. Com 62 anos bem vividos na zona leste de São Paulo, seu lar era um templo de alegria, risadas e tradições. Tudo mudou quando Thais, a nova namorada do seu filho, entrou em cena. Carismática, mas carregando inseguranças profundas, Thais começou a criticar o aconchego que Dona Rosa havia construído com tanto carinho. A casa, que antes era um refúgio, virou um campo de batalha. O que deveria ser leve, agora era repleto de tensão e desentendimentos. A gota d'água veio em um jantar de domingo, uma tradição sagrada. Enquanto Dona Rosa servia os pratos que tanto havia preparado, escutou Thais comentar de maneira desrespeitosa sobre sua comida, risadas maldosas escapando de seus lábios. O coração de Rosa disparou, sua respiração ficou ofegante e, por um instante, pareceu que tudo ao seu redor girava. Ela se sentiu desrespeitada em sua própria casa. Um misto de dor e indignação tomou conta. O sonho de uma família feliz parecia ter se dissipado em meio a provocações e críticas constantes. Dona Nair, sua melhor amiga e conselheira da comunidade, sempre a alertou sobre a importância de manter a dignidade familiar. Mas, tomada pela raiva, Rosa ignorou todos os conselhos. Sua luta interna a levou a um beco sem saída, onde ela se perguntava se ainda poderia ser uma mãe respeitada. A angustiante certeza de que precisava mudar a situação a consumiu. Após algumas semanas de reflexão, Dona Rosa decidiu que não se deixaria abater. Não iria se rebaixar às provocações de Thais, mas se reinventar. Em um impulso profundo de autodescoberta, se inscreveu em aulas de dança e começou a frequentar workshops de artesanato. Para sua surpresa, talentos escondidos começaram a emergir, trazendo de volta a alegria tão necessária à sua vida. Mas o conflito com Thais persistia e cada interação se transformava em novas discussões. Entre um ensaio de dança e um workshop, Rosa avaliava como seria possível restaurar a harmonia em seu lar. Foi então que ela se deu conta de que seria fundamental ter uma conversa sincera com o filho. Assim, cercada por um turbilhão emocional, Dona Rosa o convocou. Entre lágrimas e desabafos, ela revelou suas angústias, seus medos e, mais importante, seus anseios por um lar verdadeiramente unidos. Era ali, naquele instante doloroso, que a matriarca teria que decidir se acreditava na capacidade de mudança do seu filho e da sua nova nora. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A intensidade emocional estava à flor da pele e a conversa trouxe à tona a fragilidade de cada relação. Rosa, sentindo-se vulnerável, não sabia se o coração aguentaria mais uma decepção. Mas as esperanças ainda estavam lá e ela se via na necessidade de perdoar não apenas Thais, mas a si mesma por não ter se imposto antes. A tensão se acumulava e o clima se tornava insustentável, até que, em uma noite chuvosa, Dona Nair revelou um segredo sobre Thais que poderia mudar tudo. Rosa parou, com o coração disparado e a mente em turbilhão. Ela se encontrou em uma encruzilhada. Poderia a revelação curar sua família ou destruir todos os laços que foram construídos? O que fazer agora? Dona Rosa mal conseguia respirar enquanto a revelação de Dona Nair ecoava em sua mente. O segredo sobre Thais parecia uma bomba, capaz de abalar ainda mais uma estrutura familiar já fragilizada. Ela se lembrou das palavras da amiga. Todo mundo tem seus fardos, Rosa.
Às vezes, o que parece ser crueldade esconde fragilidade. A matriarca sentiu um misto de compaixão por Thais e uma onda de insegurança sobre como essa informação poderia alterar o panorama da sua luta. Dona Nair, percebendo a confusão nos olhos de Rosa, tentava acalmá-la. Você não pode deixar que isso a derrube. Essa é a sua chance de entender essa menina, de ver o que está por trás daquela máscara. Rosa assentiu lentamente, mas a raiva que havia acumulado em meses não era fácil a dissipar. Ela decidiu buscar informações sobre o passado de Thais. Conversou com outras amigas e vizinhas, alicerçando uma imagem mais clara da jovem que tanto tinha se oposto a ela. Numa dessas conversas, uma vizinha comentou: "Ela passou por muitas dificuldades, querida. Ninguém escolhe se transformar em alguém difícil. Às vezes, o amor é só uma sombra do que se deseja." Rosa começou a entender que as críticas de Thais poderiam ser reflexo de suas próprias inseguranças. Isso não justificava o comportamento dela, mas Rádio Rosa questionava se existia espaço para a empatia nesse contexto tenso. Se Thais lutava por aceitação, quem era Rosa para desconsiderar isso? Com esse novo olhar, a matriarca sentiu um impulso de agir. Ao invés de revidar, decidiu que era hora de buscar diálogo. Num domingo ensolarado, após um ensaio de dança mais leve do que o normal, ela se preparou mentalmente para um novo encontro com Thais. Precisava abordar a nora de forma franca, mas ao mesmo tempo acolhedora. Queria que Thais sentisse segurança e não o ataque que geralmente precedia suas conversas. Na hora marcada, Rosa respirou fundo. O ar estava repleto de expectativas. Quando Thais chegou, um olhar de desconfiança se formou logo entre elas. A tensão estava palpável, mas Rosa não se deixou levar. "Thais, eu queria conversar. Sobre nós, sobre você também." Começou tentando abrir um espaço seguro. A expressão confusa de Thais era um misto de surpresa e medo. "Sobre o que, Dona Rosa?" questionou, mesmo assim mantendo uma barreira entre elas. "Eu sei que não tem sido fácil para você, e para mim também." "Eu quero ouvir você", disse Rosa, mas não se esqueceu de acrescentar: "Quero entender como podemos melhorar isso. Nós duas temos muito a ganhar com respeito e compreensão." O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Thais parecia lutar contra suas emoções, os olhos cheios de lágrimas. "Eu só queria ser aceita, mas eu não sei como fazer isso", desabafou, inspirando fundo, como se estivesse se libertando de um peso reprimido por muito tempo. Dona Rosa sentiu desmoronar o muro que havia separado as duas por tantos meses. Percebia que não eram apenas nora e sogra, mas duas mulheres que precisavam de apoio e carinho. "Você não precisa ser perfeita, Thais. Nós podemos crescer juntas, em vez de nos ferirmos. O que acha?" perguntou Rosa, tentando construir um canal de entendimento. Mas ainda assim, uma parte dela temia a recusa. O que ela faria se essa conversa não trouxesse o resultado que tanto desejava? A resposta estava prestes a surgir de forma inesperada. Thais hesitou, o olhar fixo nas mãos, que se retorciam nervosamente. Rosa, percebendo o conflito interno da jovem, decidiu não pressionar. A saudade e a dor que havia acumulado em seu próprio coração começavam a emergir. Esse momento, pensou, era uma oportunidade única. "Thais, eu posso não entender tudo pelo que você passou, mas quero tentar", disse Rosa com calma. "Se você me der uma chance, podemos nos entender. Eu nunca quis fazer você se sentir menos." Thais ergueu o olhar e os olhos marejados pareciam brilhar com a possibilidade de um novo começo. "É difícil, Dona Rosa. As coisas não são simples como parecem. Às vezes, eu sinto que estou lutando em um campo de batalha e a senhora é minha maior adversária." A voz da jovem tremia enquanto essas palavras escapavam de seus lábios. Rosa sentiu o peito apertar. Nunca tinha pensado que a jovem a via dessa forma. Todas as discussões, as alfinetadas e os silêncios haviam construído uma muralha que as isolava. "Se eu sou o seu inimigo, precisamos desconstruir isso juntas", ela respondeu com sinceridade. "Ninguém aqui é a vilã ou a heroína. Estamos aqui por um laço maior, uma família." O ambiente ficou silencioso novamente, mas agora havia uma leveza no ar. Thais respirou fundo, como se tivesse finalmente encontrado um espaço para deixar suas sombras. "Quando eu cheguei aqui,
tudo que eu queria era ser aceita, mas eu só via críticas. A cada dia sentia mais que não pertencia, e isso me fez brigar, me fechou em um casulo de dor, confessou. Rosa não podia acreditar no que estava ouvindo. Cada palavra de Thais parecia uma chave, destrancando portões que estavam selados há tanto tempo. Eu me embrenhei num ciclo de dor também. Queria proteger, mas não sabia como, e isso só me levou a me afastar de quem eu amo, que é você, disse Rosa, lágrimas nos olhos. Um silêncio suave confortou o espaço entre as duas. Thaís estava visivelmente tocada, e Rosa viu uma centelha de esperança. Quem sabe podemos começar pelo que nos une, a família, sugeriu Rosa com um sorriso encorajador. Que tal termos uma refeição juntas, só nós duas? Cozinhar, conversar, rir, o que acha? O rosto de Thaís se iluminou, como se uma pequena chama estivesse acesa ali. Acho que eu adoraria isso, Dona Rosa. Eu sempre quis aprender a cozinhar suas receitas. Essa era a última coisa que Rosa esperava ouvir. Um fio de conexão se estendia entre elas, mais forte do que qualquer desavença anterior. Então está decidido, nós vamos cozinhar juntas. Vou te ensinar o famoso escondidinho que todo mundo ama. O coração de Thaís pulsou mais rápido. Ela sorriu com um brilho que Rosa não podia ignorar. Seria um novo começo? Elas se levantaram, sentindo uma nova energia, e enquanto caminhavam para a cozinha, Rosa não pôde deixar de sentir um aperto no estômago. Se aquilo funcionasse, seria um passo enorme. Mas e se tudo desmoronasse na próxima conversa? A dúvida corrosiva ainda pairava em sua mente. Afinal, o medo da rejeição havia sido uma constante em sua vida. O que aconteceria se Thaís não respondesse como ela esperava? O cheiro do tempero invadiu o ambiente, enquanto as panelas chiavam. Rosa tentava manter os pensamentos à parte, focando no momento. Seria uma batalha diária, mas estava disposta a tentar. Ao terminar a refeição, um olhar cúmplice parecia dizer que estavam no caminho certo. Mas, justo quando um sorriso brotava nos lábios de Rosa, o telefone tocou. O som cortou a atmosfera quente da cozinha, fazendo as duas se entreolharem. Pode ser um imprevisto, mas você está um passo à frente, pensou Rosa. Com um sinal de nervosismo, ela atendeu. O que ouviria poderia mudar tudo novamente. Rosa respirou fundo antes de atender. A expectativa pesava no ar, como se o mundo ao redor tivesse parado. Alô? Ela disse. E a voz do outro lado parecia distante, mas carregada de urgência. Oi, Rosa, sou eu, o André, disse o filho, e o coração dela deu um leve susto. Tenho um assunto sério para conversar com você. Nossa família precisa de você agora. Os olhos de Thaís se fixaram em Rosa, o clima amigável da cozinha se dissipando rapidamente. As palavras pareciam ecoar por todo o ambiente. O que aconteceu? Rosa perguntou, a ansiedade crescendo, misturando preocupação e um medo que ela tentou controlar. A relação com sua mãe sempre foi complicada, cheia de feridas não cicatrizadas. Eu vou para lá. Só preciso, disse ela, hesitando. Olhou para Thaís, que escutava atentamente. Preciso de um momento. Rosa desligou o telefone e sentiu um turbilhão dentro de si. O que aquilo significava para sua vida, associada agora a tantas tensões? E mais ainda, como isso afetaria Thaís? Ela tinha tanto para lidar com sua própria história e agora a da mãe parecia querer se interpor novamente. Dona Rosa, Thaís começou, mas Rosa a interrompeu. Desculpa, querida, eu não consigo pensar direito agora. A minha mãe. Thaís sorriu de um jeito quase tímido, atraindo a atenção de Rosa. Se precisar de alguém, eu posso ir com você. Eu sei que não temos uma relação perfeita, mas posso ser um apoio, posso ser forte ao seu lado. Rosa ficou surpresa com a oferta. Era um gesto inesperado, meio hesitante, mas com um peso significativo. Em meio ao caos emocional que a consumia,
A ideia de ter Thaís ao seu lado em um momento delicado era reconfortante. Eu não quero te envolver nisso, é muito complicado, ela respondeu, mas a verdade é que Rosa já estava reconhecendo a transformação que estava em curso entre elas. Mas, se você quiser mesmo ir, eu ia gostar de não ir sozinha. A jovem assentiu, um brilho de determinação nos olhos. O que começou como uma refeição compartilhada, uma tentativa de conexão, agora evoluiu para algo mais profundo, uma parceria, mesmo diante da dor. Elas se olhavam, cada uma refletindo a vulnerabilidade uma da outra. Assim que se prepararam para sair, o celular de Rosa vibrou de novo. Dentro dela, o medo e a apreensão começaram a se alastrar como um fogo descontrolado. Ela olhou rapidamente a tela. Uma mensagem de uma amiga. Tem uma reunião urgente da família Kim. Você não pode faltar. As palavras pareciam disparar como flechas, atingindo Rosa em cheio. Agora, não apenas sua mãe estava em perigo, mas também a chance de uma nova dinâmica familiar com Thaís estava em risco. A ideia de que tudo poderia desmoronar antes mesmo de começar a se solidificar era aterrorizante. Ela tremia ao pensar no que aconteceria quando chegasse ao hospital. Que segredos poderiam ser revelados? Se a relação com sua mãe já era marcada por mágoas, que impacto isso teria sobre Thaís? O telefone a trouxe de volta à realidade. Thaís estava ali, pronta para apoiar, mas o peso das expectativas e ansiedades a envolviam. Rosa mal sabia que esse era apenas o começo de uma nova batalha emocional. Vamos continuar essa conversa mais tarde? Preciso ir agora, disse Rosa tentando manter a firmeza na voz. Mas a incerteza arremetia como ondas do mar, e a única coisa que ela sabia é que não poderia deixar Thaís ao lado de fora do novo capítulo que estava prestes a começar. Quando elas saíram, o vento açoitava seus rostos, como se mirasse seus sentimentos confusos. Rosa sentia que o destino se desenrolava a passos largos, e a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde a dor da família a levaria e que verdades poderiam vir à tona? A jornada estava apenas começando. Rosa e Thais estavam dentro do carro. O silêncio compartilhado entre elas pesava como uma nuvem cinza. O motor roncava suavemente, mas o pensamento de Rosa era um caos. Enquanto dirigia, suas mãos trêmulas agarravam o volante, como se fosse a única coisa que a mantinha ancorada à realidade. O coração pulsava rápido, como se estivesse tentando escapar do peito. Thais, ao seu lado, parecia absorver a energia tensa, mas não disse nada. Rosa quis falar, aliviar a pressão que estava cercando seu peito, mas as palavras estavam presas na garganta. Cada segundo que passava aumentava sua ansiedade, enquanto suas memórias de infância e os conflitos com a mãe surgiam como um filme que ela não conseguia pausar. Você está bem? Thais finalmente quebrou o silêncio, a voz doce e suave como um bálsamo. Rosa respirou fundo. Não sei, é tudo tão complicado. Faz tanto tempo que a gente não se vê e agora... A frase ficou incompleta, um eco do que estava sufocando sua alma. Se quiser, posso ficar quieta. Às vezes, só estar ao lado já ajuda. Thais ofereceu, com um sorriso que iluminou brevemente o rosto de Rosa. Obrigada, é que a relação com a minha mãe nunca foi fácil, mas eu preciso entender. Rosa murmurou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. O hospital estava se aproximando. Estrondos de sirenes e o cheiro de desinfetante começaram a ocupar o espaço ao redor. Ao atravessarem os portões do estacionamento, a inquietação aumentava. Thais segurou a mão de Rosa brevemente, um gesto simples, mas que trouxe um conforto inesperado. Elas entraram no saguão do hospital. O ambiente era frio e impessoal, com pessoas espalhadas, cada uma carregando sua própria tristeza ou preocupação. Rosa se sentiu como se estivesse nadando em um oceano de emoções, e a única coisa que podia fazer era nadar até a superfície. O que a gente faz agora? Thais perguntou, e Rosa percebeu que a jovem estava mais nervosa do que parecia. O medo de encarar a mãe, de lidar com as feridas, era palpável. Eu não sei, preciso só encontrá-la, Rosa respondeu, a voz embargada. Ela olhou para o mapa montado na parede. O caminho até o quarto da mãe parecia um labirinto. Era engraçado como, em questão de minutos, a imensidão do hospital parecia uma extensão do próprio interno dela, repleta de incertezas e medos. A caminhada até o quarto foi um misto de passos hesitantes e respirações profundas.
Rosa não se lembrava da última vez que esteve perto da mãe. Aquelas lembranças eram como sombras se aproximando dela, fazendo-a hesitar. Quando finalmente chegaram, Rosa parou em frente à porta, o coração acelerado como uma bateria descompassada. Eu não sei se estou pronta, ela sussurrou, com uma dor que parecia cravada em sua alma. Thais abriu a porta lentamente, enquanto Rosa olhava com um olhar assombrado. Dentro do quarto, viu sua mãe deitada, pálida e frágil. Um fio de esperança misturado com o medo dava rejeição. Rosa? A mãe a reconheceu, embora sua voz fosse apenas um sussurro. Nesse momento, o mundo ao redor desapareceu e tudo o que restou foi o olhar uma da outra. A relação complicada que tiveram quase pareceu se dissipar no ar pesado do hospital. Mas Rosa sabia que não era tão simples assim. Sua adrenalina disparou novamente. Ela precisava ser forte, mas as emoções a partir de agora poderiam ser devastadoras. "Oi, mãe, eu estou aqui", ela respondeu, mas as palavras não pareciam suficientes. E assim, enquanto cada instante se arrastava, um novo entendimento começava a se formar no coração de Rosa. Que descobriria a partir daquele encontro? A verdade estava prestes a emergir, revelando segredos e sentimentos não ditos. Estaria Rosa pronta para encarar tudo que a sua narrativa familiar tinha guardado? O futuro não era claro, mas uma coisa era certa. A jornada que começou no hospital mudaria para sempre a maneira como ela via não apenas sua mãe, mas também a si mesma. O que mais estaria por trás daquela porta? Rosa precisava descobrir. Rosa sentiu o coração acelerar enquanto se aproximava da cama. O rosto da mãe, magro e pálido, estava pálido como uma folha seca. Os fios de cabelo brancos, emaranhados, contornavam os traços cansados. Aos poucos, a luz do ambiente começou a pairar sobre a cena, como uma iluminação suave em um teatro. Havia ali tanto carinho como um abismo de sentimentos não resolvidos. A mãe delas começaram a chorar, misturando um emaranhado de emoções que não conseguiam entender bem. Aquela era uma oportunidade de cura, mas também de dor. "Você está tão diferente", a mãe comentou, a voz quebrada pela fragilidade. Rosa respirou profundamente. "Mãe, eu estava pensando em você, em nós." Seu olhar vagou pelos detalhes do quarto, os quadros nas paredes, as flores murchas em um canto. Aquilo tudo a deixava angustiada. "O que você quer, Rosa?" a mãe perguntou, um sussurro tenso que deixou a atmosfera ainda mais pesada. Rosa podia sentir o peso da expectativa e da frustração. "Eu não sei. Eu só queria entender por que tudo ficou assim. Eu sinto que a gente se perdeu", respondeu, envolvendo suas palavras em um desejo sincero de conexão. Os lábios da mãe se fecharam e um silêncio sufocante dominou o espaço. Thais, que observava com cuidado, apertou levemente a mão de Rosa, um gesto de incentivo à jovem. Rosa sabia que precisava ir adiante, mas a verdade que precisava enfrentar poderia ser devastadora. As lágrimas da mãe começaram a escorrer, revelando a fragilidade que ela sempre tentou esconder. "Rosa, eu tive meus motivos. Não foi fácil para mim também", disse ela, a voz agora envolta em uma vulnerabilidade que há muito tempo não se via. "Mas aqueles motivos nunca pareceram válidos para mim", Rosa retrucou, quase sem pensar, a raiva e a tristeza fervendo dentro dela. "Sempre parecia que eu estava sozinha, que você não se importava." "Eu me importava", a mãe interrompeu, com força inesperada em seu tom. "Mas eu não sabia como te mostrar. Foi tudo tão confuso para mim. Eu não sou perfeita." Uma onda de dor atravessou Rosa. Relembrar os momentos de raiva e abandono a fez sentir como se um nó no peito estivesse se apertando. Porém, naquele instante, ao ouvir a sinceridade no tom da mãe, um novo fio de entendimento começou a crescer. A ferida era profunda, mas o desejo de cura estava começando a se formar. As duas se entreolharam, e pela primeira vez em muito tempo, Rosa viu um reflexo de si mesma no olhar da mãe. Uma consciência compartilhada, em que ambas estavam perdidas. "Eu só não queria que você se sentisse sozinha", murmurou a mãe. Uma breve pausa se fez.
Rosa fechou os olhos, permitindo que tudo se acomodasse. E eu só queria que você estivesse presente, que eu não fosse um peso. O silêncio após a tempestade foi reconfortante, embora assombroso. O passado não poderia ser mudado, mas um novo caminho estava apenas começando a se desenhar. Rosa sentiu no fundo do coração que estavam prestes a um recomeço, mas seria um recomeço cheio de desafios. Eu quero entender, mãe, e eu quero tentar. A voz de Rosa estava mais firme agora. Um passo à frente, uma mão estendida. A mãe a olhou, os traços de dor ainda presentes, mas agora acompanhados por um brilho de esperança. Eu também quero, Rosa, se você puder me dar uma chance. A conexão entre elas começava a se formar, mais lenta, mas algo ainda a mantinha em alerta. O que mais estava escondido naquela história de desamor e não dito? O que tinha se perdido sempre? Rosa sentia que a maior parte da jornada ainda estava por vir. Mas e quanto ao passado? Ela perguntou, uma ponta de medo na voz. Vamos enfrentar isso, juntas, mas precisamos desvendar uma coisa de cada vez. A mãe respondeu, uma determinação emergente. E assim, enquanto Rosa respirava de modo mais calmo, a verdadeira batalha estava apenas começando. Rosa precisaria explorar cada canto daquela dor, redescobrir os laços que pareciam quebrados e, finalmente, encontrar o caminho de volta para casa. Mas o que mais poderia surgir dessa conversa? Havia coisas que ainda estavam profundamente enterradas, prontas para vir à tona. Rosa se perguntava o quão difícil seria encarar o que estava por vir. Afinal, a verdade poderia ser o maior dos presentes ou a maior das armadilhas. Rosa sentiu um frio na barriga. A promessa de cura agora parecia um desafio colossal. Enquanto as palavras pairavam no ar, ela percebeu que a conexão que buscava dependia do entendimento entre elas. Essa troca de sinceridade exigiria coragem e, mais importante, a disposição de reviver os momentos doloridos do passado. Você se lembra da última vez que conversamos assim? Perguntou Rosa, quebrando o silêncio. A mãe balançou a cabeça, seus olhos vidrados, como se cada lembrança fosse um jarro quebrado que preferiria não reconstituir. Foi naquela noite de Natal, há anos. Você estava tão magoada quando saiu de casa. A voz da mãe tremia e Rosa viu um início de compreensão em seu olhar. Eu não sabia lidar com a sua ausência. Era como se você estivesse sempre em um mundo distante e eu só queria o seu amor. As palavras voaram de sua boca, carregadas de emoção. Thaís, ao lado, segurou a mão de Rosa com força, como se dissesse, você pode fazer isso. Rosa, eu não sabia como lidar com a própria dor. E quando você ficou mais velha, tudo ficou mais complicado. A mãe respondeu, a voz agora quase um sussurro. Eu estava tão presa em meus problemas que não consegui ver os seus. A sensação de alívio de Rosa era amargurada pela compreensão do que se ocultava entre elas. Não era apenas uma história de amor não correspondido, mas um labirinto de medos e inseguranças que por muitos anos as manteve separadas. Você fez muitas coisas que me magoaram, Rosa começou, a coragem crescendo em seu peito. O silêncio, a indiferença, isso foi difícil para mim. As lágrimas de sua mãe começaram a escorrer novamente, agora misturadas com uma expressão de arrependimento. Perdão, eu tentei ser forte o tempo todo, mas fui uma mãe ausente. E você não percebeu que isso machucava? Perguntou Rosa, sentindo o coração apertar. Aquilo era um campo minado de sentimentos. Um passo em falso e tudo poderia explodir. Eu fui egoísta. Muitas vezes me preocupei mais com o que estava passando internamente do que com você, sua mãe admitiu. As palavras, embora doloridas, eram um começo. Rosa olhou para Thaís, que a observava com um sorriso de incentivo. A companheira sabia que aquela era uma batalha emocional, uma luta que as duas precisavam enfrentar juntas. Talvez, Rosa disse, sua dor tenha me ensinado a ser forte, mas é hora de nós duas enfrentarmos isso. Como? A mãe perguntou, uma fraqueza na voz que a tornava ainda mais vulnerável. Talvez começando por compartilhar nossos medos. O que nos impede de seguir em frente?
A pergunta ficou no ar, como um convite iminente. Eu sempre tive medo de te perder, e então fui perdendo você aos poucos, sem perceber. A mãe respondeu, a voz agora tão leve como uma pluma. Mas o que você tem de mim, Rosa? No fundo, tenho medo de que tudo isso não passe de mais uma oportunidade perdida, que não consigamos nos entender de verdade. E enquanto falava, suas palavras eram como flechas atingindo o alvo, cada sílaba ecoando a dor da insegurança. Ambas refletiram sobre as feridas que a vida havia deixado. Uma tristeza imensa tomou conta daquele momento. A conexão delas estava começando a se entrelaçar, buscando a luz, mas ainda assim apenas um fio do passado se destacava. Novamente, Rosa olhou ao redor. O novo cenário nasceu a partir das memórias antigas. As flores amarelas, embora murchas, eram um símbolo de resiliência. E ao tocar cada uma delas mentalmente, pesou uma nova esperança. O que podemos fazer para mudar isso, mãe? A mãe sorriu, uma luz fraca, mas genuína. Podemos tentar ser honestas uma com a outra, sem medo do que o passado diz, afirmou, a determinação ressurgindo. Mas precisamos enfrentar antigas promessas não cumpridas. Precisamos desenterrar recordações. Rosa aprendeu que a verdade do amor e da dor andavam lado a lado. E, à medida que o poder desse entendimento começava a surgir entre elas, uma nova questão se desenhava. O que mais estava por trás das feridas? Quais segredos ainda precisavam ser trazidos à luz? Enquanto o ar se tornava mais leve, o coração de Rosa palpitava, cheia de um misto de expectativa e medo. O que realmente estava escondido em seu passado compartilhado? O próximo passo poderia ser revelador ou devastador. E essa incerteza a acompanhava, um peso rouco em seu peito. Rosa respirou fundo, sentindo o aroma das flores murchas misturada com a umidade do ar. Era um cheiro peculiar e nostálgico, lembrando-a de tempos mais simples e ainda assim tão carregado de dor. Do outro lado, sua mãe parecia lutar contra sua própria tempestade interna. A luz fraquinha que havia aceso com a sinceridade parecia agora ameaçada por nuvens escuras de lembranças empoeiradas. Quais promessas não cumpridas você tinha em mente? Rosa perguntou, sua voz tão suave que quase desapareceu entre as folhas das árvores. Houve um momento de hesitação, como se a mãe estivesse percebendo que abrir a porta da dor poderia levá-las a um lugar desconhecido. Quando você tinha 6 anos, eu prometi que sempre estaria ao seu lado, mas eu não consegui. A mãe disse, sua voz embargada. E quando você mais precisou de mim, eu só me afastei. Eu não me perdoei por isso. A cada palavra, Rosa sentia um crescimento em seu próprio peito. O peso da culpa da mãe era visível, quase palpável. Rosa percebeu que cada lágrima que descia pelo rosto da mãe carregava um pedaço daquela ausência que havia acompanhado por tanto tempo. Mas o que te impediu de estar presente? Rosa questionou, um misto de dor e compreensão em seu coração. A resposta da mãe veio mais devagar, quase como se ela estivesse dissecando suas memórias. Era como se eu estivesse em um buraco profundo, barrada por minhas próprias ansiedades. Cada vez que tentava alcançar você, me sentia mais fraca e perdida. É como um ciclo vicioso que eu não sabia como quebrar. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase como se a conversa tivesse cutucado não só suas feridas, mas também a verdade que ambas demoraram tanto a reconhecer. Rosa lembrou de momentos em que se sentiu invisível, aqueles dias em que só desejava ser ouvida, notada. E você sabia que estava me fazendo sofrer? Rosa perguntou, a angústia quase brotando em palavras. Eu não queria, não era essa a intenção, a mãe respondeu, seus olhos agora transbordando. Na verdade, eu tinha tanto medo de errar, de não saber o que dizer, que preferi me calar. E quanto mais eu me calava, mais sozinha você ficava. Rosa sentiu o calor das lágrimas se acumularem em seus próprios olhos. Elas eram como espelhos que refletiam a dor compartilhada. Eu apenas queria que você estivesse lá, que nossas conversas tivessem sido diferentes, que você tivesse me falado, que eu soubesse que você se importava. Uma onda de emoção atravessou o ambiente, conectando as duas de uma maneira que não havia ocorrido antes.
Era uma dor coletiva, um reconhecimento mútuo de que as lacunas entre elas eram profundas, mas agora estavam dispostas a enfrentar o que vinha a seguir. E se agora começássemos a construir de novo? Sugeriu Rosa, encarando a mãe nos olhos, cheia de uma esperança cautelosa. Um novo capítulo, sem mais segredos? A mãe assentiu, a determinação renovada no olhar. Sim, vamos falar sobre nossas histórias, sobre tudo que nos machucou e nos afastou. Eu não quero que você sinta a mesma ausência que eu senti. Quero que possamos nos apoiar uma na outra. Rosa sorriu, mesmo que as lágrimas ainda escorressem. A luz que emergia naquela conversa não era brilhante, mas era uma luz de compreensão, de promessas renovadas. Eu estou aqui, disse Rosa, enquanto suas mãos buscavam as da mãe. As duas, juntas, reforçando um laço que por tanto tempo parecia rompido. Mas então uma dúvida pairou no ar, como uma sombra súbita. E se houver mais coisas que você ainda não me contou? Segredos que podem mudar tudo? A pergunta escapuliu dela, temerosa de abrir mais portas. As palavras de Rosa ressoaram e a expressão da mãe se tornou séria novamente. O espaço entre elas, que por um momento havia se iluminado, agora exibia novamente uma espessura de incertezas. Rosa prendeu a respiração. O que mais poderia ser revelado? E o que isso significava para o futuro delas? Rosa sentiu o peso da pergunta pairar no ar, como se fosse um fio delicado prestes a se romper. A mãe a encarava, o olhar misto de culpa e receio, como se estivesse à beira de abrir uma caixa de segredos. Eu nunca quis que você soubesse, a mãe murmurou, sua voz tremendo. Há coisas que fiz, coisas que eu escondi por medo do que você pudesse pensar de mim. O coração de Rosa acelerou. O que poderia ser tão grave a ponto de ser escondido? A sensação de insegurança encheu seu peito, como um balão prestes a estourar. Me diga, por favor. Eu quero entender. Estamos aqui para isso, não estamos? A voz de Rosa era suave, mas havia coragem em suas palavras. Era a hora de enfrentar os fantasmas do passado. A mãe respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. Quando você tinha apenas 10 anos, eu falhei em um dos momentos mais críticos da sua vida. A sua confiança em mim, eu deixei que outra pessoa a destruísse. A revelação deixou Rosa em estado de choque. O que sua mãe estava insinuando? Um frio percorria sua espinha, enquanto memórias de momentos difíceis na escola passavam por sua mente. Aqueles dias de isolamento, de risadas sussurradas por trás de suas costas. Mas quem poderia ter feito isso? Com um nó na garganta, Rosa forçou suas palavras. Quem? O que aconteceu? Uma mulher, uma amiga muito próxima. No fundo, eu sabia que ela não era uma boa influência, mas não consegui me afastar dela. Eu achava que você poderia lidar com as coisas sozinha. Eu não queria ser uma mãe controladora, disse a mãe, as lágrimas agora deslizando livremente por seu rosto. Rosa sentiu um misto de dor e raiva. As mentiras e omissões da mãe começavam a fazer sentido. Então, você me deixou à mercê dela enquanto eu lutava? A pergunta saiu com uma força inesperada, um grito de desespero por respostas. Eu não sabia como agir, eu só queria que você fosse feliz, que você fizesse suas próprias escolhas. A mãe reagiu, a emoção fazendo sua voz oscilar entre o desespero e a defesa. Aquela mulher parecia tão encantadora e eu me deixei enganar. Eu perdi você. Com cada palavra, a frustração de Rosa crescia. Como uma avalanche, as emoções mal resolvidas explodiam e por um instante parecia que toda a dor da infância estava sendo reaberta. Ela contemplou o rosto da mãe, cheio de arrependimento, mas também de amor. Então, você sabia que estava permitindo que eu fosse machucada e fez nada? Pode ser que tenha sido um erro, mas não me proteger foi a maior traição. As palavras de Rosa saíram como um grito sufocado, um eco da dor que a acompanhava desde criança. A mãe começou a chorar, o som entrecortado. Eu sei que errei, mas eu estava perdendo a mim mesma também. Por favor, me perdoe, eu não sabia como lidar com a dor. Rosa sentiu sua resistência diminuir, mesmo que a dor ainda estivesse presente. A vulnerabilidade da mulher à sua frente era um lembrete de que, apesar das falhas, elas eram apenas humanas.
Pode ser que eu precise de tempo para entender tudo isso, para entender você, disse, sua voz agora suave, mas firme. O silêncio que se seguiu trouxe um alívio tenso, como se as duas mulheres estivessem navegando por um mar desconhecido. As ondas de dor ainda se agigantavam, mas Rosa percebeu que essa era uma viagem que valia a pena. Então, você diz que vamos começar de novo, certo? O que mais há entre nós que ainda não foi contado? Rosa encarou a mãe, desejando que dali em diante todas as verdades fossem reveladas. A mãe hesitou, como se o próximo passo pudesse ser revelador demais. Há coisas que você ainda não sabe, coisas que decidirão não só o nosso passado, mas também o nosso futuro. Uma nova onda de ansiedade invadiu Rosa. O que mais sua mãe guardava? A expectativa de novas revelações a deixou ainda mais apreensiva. O que poderia ser tão importante que mudaria a relação delas mais uma vez? As palavras ficaram presas entre elas, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado. O que mais estava reservado para aquele momento? Rosa sentiu que a conversa estava prestes a se desdobrar em um território ainda mais complexo do que imaginava. A tensão pairava no ar, enquanto sua mãe hesitava, o olhar intenso e preocupado. Esse momento poderia ser um divisor de águas para ambas. Rosa, começou a mãe, quase em um sussurro. Eu sempre protegi você da minha própria história, das minhas escolhas erradas, mas isso não teria mudado o que eu fiz e todos os erros que cometi. Você precisa saber que não só a sua confiança em mim foi abalada, eu perdi a minha própria voz no processo. Aquelas palavras, embora preenchidas de dor, eram um convite para Rosa entender que a questão não era apenas sobre elas, mas sobre o ciclo familiar de fragilidade e insegurança que a cercava. Como assim? O que você quer dizer? Rosa buscou. A curiosidade invadia seu coração, mas ao mesmo tempo sentia um frio na barriga ao saber que a verdade poderia ser dolorosa. Eu já havia passado por situações difíceis na minha infância e achei que era hora de eu me desvincular da dor. Mas ao tentar proteger você de um mundo que por vezes é cruel demais, não percebi que estava a afastando de mim. Eu te deixei sozinha, enfrentando as dificuldades e tomando decisões com o peito repleto de incertezas. A cada frase, Rosa se via sendo puxada para o abismo das sombras de sua mãe. Era um peso imensurável e ao mesmo tempo um alívio conhecer a origem de tanta tensão entre elas. Mas se esse é o seu passado e a sua verdade, por que não me falou isso antes? Por que não buscamos juntas a cura? A mãe abaixou a cabeça como se o peso de suas escolhas ainda a consumisse. Porque eu tinha medo de que você se sentisse como eu. E quanto mais tentava me afastar da dor, mais eu a carregava comigo. Não era só sobre você, era sobre eu ser a mãe que não soube ser, uma mãe que não queria que você repetisse os meus erros, mas que acabou te deixando desprotegida. Rosa sentiu seu coração apertar. Entender a dor de sua mãe projetava uma nova luz onde antes havia apenas sombras. Então você acha que fomos vítimas de um ciclo, que existe algo maior nos prendendo que nos impede de ser livres e felizes juntas? Sim, e agora precisamos quebrar esse ciclo. Eu não posso mais viver no passado e você também não. É hora de nos libertarmos, Rosa, de chorarmos juntas, de nos apoiarmos. O que eu queria, na verdade, era mostrar que a palavra perdão é a chave para tudo isso. Você quer me pedir perdão por não ter estado presente? Você pode me pedir perdão por qualquer coisa que fez, disse Rosa, identificando uma chaga que precisava ser curada. E se você me perdoasse também, por não ser a mãe que você desejava? O silêncio no quarto tornou-se um campo fértil para a cura e o renascimento. Rosa olhou para a mãe, a vulnerabilidade estampada em suas faces, e soube naquele instante que o perdão era mais do que uma simples palavra. Era um ato de coragem, um passo adiante, um desejo de que a história pudesse ser reescrita. Eu quero te perdoar, mãe. E mais importante, quero que nós duas nos perdoemos pelas dores que carregamos. Que tal começarmos de novo? Cada dia que passa é uma nova oportunidade. Com essas palavras, Rosa sentiu um peso se soltar. A verdade que antes parecia sufocante, agora iluminava o caminho. Ambas estavam dispostas a trabalhar para reconstruir a relação, um passo de cada vez. Mas eu preciso saber se tem mais coisas que você escondeu de mim. Não quero mais segredos entre nós, Rosa afirmou, a determinação no olhar. A mãe assentiu, mostrando que estava pronta para enfrentar mais uma verdade. Houve outra traição, Rosa.
e foi tão dolorosa para mim que não consegui lidar com isso sozinha. Quando você começou a ter dificuldade na escola, a culpa foi um peso insuportável. Cliquei numa solução que era errada. Eu acreditei nas mentiras daquela mulher. Mas não apenas isso, tomei decisões erradas que afetaram a nossa vida como um todo. Estava tão perdida que não via que cada escolha que fazia interferia diretamente em você. O coração de Rosa se apertou novamente. Não havia apenas arrependimento nas palavras da mãe, mas um reconhecimento de que o passado formava uma ponte frágil sobre o rio caudaloso de dor que as unia. E se eu disser que, talvez, a dor que você sente se enraizou em mim também? Que a culpa que você sente apenas perpetuou a minha? Eu só quero que nossa relação não seja governada por nossas histórias passadas. Tantas questões precisam ser respondidas, tantas feridas ainda doem. O que podemos fazer para dar o primeiro passo? A mãe a encarou, um brilho de esperança resplandecendo em seus olhos. Ambas estavam dispostas a enfrentar a tempestade que se aproximava, mas antes precisavam se unir contra os fantasmas que até então as tinham dividido. Assim, em meio à fragilidade do momento, as palavras de Rosa ecoaram no ar. Vamos enfrentar isso juntas, mãe. Eu estou aqui para te apoiar e para curar as marcas que o passado deixou. Estamos prestes a criar um novo capítulo. A mãe, tocando o rosto da filha com delicadeza, finalmente conseguiu sorrir. Sim, Rosa, um novo capítulo. E cada dia pode ser uma nova página. Estaremos juntas nessa jornada. O alívio inundou o ambiente. E Rosa percebeu que, apesar das tempestades ainda por vir, o primeiro passo já havia sido dado. Enquanto as duas mães estabeleciam sua nova conexão, do lado de fora do hospital, o sol começava a brilhar novamente. Um novo começo se vislumbrava no horizonte, e agora ambas tinham as ferramentas necessárias para transformarem suas vidas e suas histórias em algo novo. E assim, Rosa e sua mãe, com Thais ao lado, estavam não apenas juntas, mas também entrelaçadas nas correntes de perdão e amor que as uniam. Através da dor, renascia a esperança. E no fundo do coração, Rosa sabia que ainda haveria muito para enfrentar e entender. Novas jornadas as aguardavam, mas desta vez com o compromisso de não deixar nenhuma história por contar, nenhum segredo por revelar. Agora, mais do que nunca, era o momento de agir. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.